Paz, igreja! Tudo bem com vocês? Como que você está? Se você estiver bem, coloca aqui, eu tô bem, irmã Raquel. Se você estiver precisando de oração, coloca aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração que eu vou estar orando. Todos os dias nós oramos aqui no canal e oramos também pelos inscritos e não só aqui pelos inscritos no canal, como também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana 55. E eu quero nesse vídeo de hoje fazer aqui um comentário acerca de uma inscrita aqui do canal, em que algum dos vídeos, né, ela falou que recebeu uma profecia que já tinha 8 anos e a profecia não havia se cumprido e ela já estava assim muito desanimada. E eu quero falar hoje nesse vídeo um pouco sobre esse assunto, mas antes eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 19, o versículo 11 e 12, que diz assim: de sorte que pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aqui também no capítulo 20, no capítulo, na verdade, 21, no verso 10 e 11 vai dizer assim: e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Irmãs, aqui nós vemos uma situação em que primeiro, né, que foi lido, as roupas de Paulo curavam e os espíritos imundos saíam. Eu quero dizer que nós precisamos estar com a nossa vida alinhada e alicerçada na palavra de Deus. Deus, ele pode usar pessoas? Pode, assim como esse último versículo que eu havia lido aqui, que realmente existem os profetas verdadeiros e profetas falsos. Existem algumas diferenças entre esses dois que um dia, se você quiser, eu posso trazer aqui sobre essas diferenças entre esses dois tipos de profetas. E eu quero dizer aqui algo, que existem pessoas que são muito sensitivas no mundo espiritual. Existem pessoas que têm a capacidade, o dom de perceber o nosso espírito e até mesmo não é nem a pessoa, é o inimigo. Porque quem sabe do nosso passado e do nosso presente é Deus e também o inimigo ele sabe. No livro de Jó nós vemos ali um diálogo entre Satanás e Deus. E Deus vai falar: tem visto meu servo Jó? Ele falou: sim, tenho visto. Então, às vezes, nós estamos passando por uma situação que Deus sabe e o inimigo também sabe. Mas quem prediz o futuro, quem sabe do nosso futuro é Deus. E algo que Deus falou, aquilo vai acontecer. Vai acontecer, Raquel, vai acontecer. Uma das características entre o profeta verdadeiro e o profeta falso é que o que o profeta falso ele fala, aquilo não acontece. Não acontece. Agora, o que o profeta verdadeiro falou da parte de Deus acerca do nosso futuro, do que Deus irá fazer, aquilo acontecendo, verdadeiramente é algo de Deus. Como nós lemos aqui em Atos 21, em que o profeta Ágabo vai falar para o apóstolo Paulo e aquilo ali aconteceu, né? Então, eu me lembro que o ano passado eu recebi uma profecia, entre aspas, né, de uma irmã de oração, e isso foi outubro, ela falou assim, entregou uma profecia que naquele ano, quanto aquela profecia iria acontecer naquele ano, irmãs, e o ano acabou e aquilo que ela falou não aconteceu.
quer dizer, não era de Deus. Existem pessoas que também têm essa capacidade de perceber o nosso espírito, a nossa energia. A energia e a unção também ela é transferível. Veja que Moisés, né, quando ele colocou a mão sobre os 70, aqueles 70 homens começaram a profetizar. E pessoas percebem a nossa energia, principalmente quando há um toque no ombro, um toque na cabeça. A pessoa percebe tudo aquilo que você está passando no momento. Por que você está falando isso, irmã Raquel? Eu vou te contar uma experiência aqui. Nós acreditamos, né, cremos, mas o nosso norte principal precisa ser a palavra. Eu me lembro de alguns anos atrás, né, uns bons anos atrás, em que eu havia passado no processo seletivo da aeronáutica, olha só. E um parênteses aqui, o inimigo ele é enganador, ele quer enganar os servos de Deus. E ali eu fiz aquele processo, passei naquele processo, comecei a correr, comecei a fazer treinamento físico. Fui chamada para a segunda fase, fui fazer exames, até exames de cabeça, exames, testes psicotécnicos. Aquela bateria de exames que vocês já sabem. E eu me lembro que eu estava no meio desse processo. E ali, eu e uma pessoa, nós subimos um monte para orar uma tarde. E nisso que nós subimos, né, lá, teoricamente, entre aspas, um pastor, uma pessoa de Deus, né, de Deus, me entregou a seguinte profecia, que ele via uma porta aberta, olha só, e eu passando aquilo dali naquele momento. E que ele via Deus colocando uma divisa no meu ombro, que era de Deus. E eu ali na hora fiquei super feliz, eu recebi, né, aquilo dali e tal. O fato é, irmãs, que aquilo não aconteceu e eu estava passando por aquilo. Ou seja, ele sentiu o meu espírito, isso é algo espiritual, irmãs, né? Ele sentiu o que eu estava passando, eu creio que até mesmo o inimigo deva ter usado aquele homem para enganar, ludibriar. Por isso que nós precisamos pedir o dom de discernimento de espíritos. E aquilo não aconteceu e eu me lembro que eu fiquei frustrada, quer dizer, aquilo dali não era de Deus. Porque o que é de Deus acontece. E eu fiquei frustrada, fiquei triste, fiquei muito chateada. E fui para a palavra, fui orar e ali, irmãs, eu entendi que os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. E várias outras coisas da palavra do Senhor. Então nós cremos, nós respeitamos e se aquilo realmente for de Deus, aquilo vai acontecer. Para evitar, né, essas frustrações, essas situações. Isso permite até com que nós venhamos a amadurecer na fé e Deus até permite para que nós venhamos a ter uma fé amadurecida nele e na sua palavra. Então assim eu creio, Deus pela misericórdia nos usa em algo assim, né? Deus usa, Deus tem, seus profetas têm, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado. E quando Deus ele fala, ele confirma. Você vê que José, Deus deu 2 sonhos para ele, né? Deus quando ele fala, ele confirma. Faraó, né? Deus ele falou através das espigas e depois das vacas, né? Em um sonho só, das espigas e das vacas. Então Deus quando ele fala, ele confirma. Então precisamos estar analisando a palavra, estudando a palavra, pautar a nossa vida na palavra. Agora Deus ele revela assim seus segredos aos profetas, ainda no dia de hoje. Tem um profeta, né, lá no Antigo Testamento, em que ele foi tremendamente usado por Deus. Ele levou um soco de Quenanã aqui no queixo, né? E ele vai dizer ali para Acabe, ele vai dizer para Acabe,
Acabe ficou com tanta raiva dele que mandou prender ele e alimentar ele com o pão da angústia e a água, né, das dores. E ele falou assim, deixa ele apodrecer na prisão, porque quando eu voltar eu vou dar um fim nele. O profeta falou assim, se tu voltares, Acabe, que Deus não me mostrou isso. Irmãs, e naquele mesmo dia Acabe morreu, Acabe não voltou, quer dizer, era um profeta verdadeiro. Que Deus abençoe, amém? Não sei se você crê, acredita, coloca aqui embaixo. Paz.